Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês 5 dicas essenciais de Excel. A primeira dica é como importar dados de um arquivo PDF. Eu tenho aqui um arquivo em PDF referente a um relatório de vendas, onde eu tenho os dados referentes a nome, cargo, vendas, setor, identificação da loja e localização. E eu preciso importar esses dados para a minha planilha do Excel. No Excel, nós vamos clicar na guia Dados. No grupo Obter e Transformar Dados, vamos clicar na opção Obter Dados. Em seguida, vamos selecionar de Arquivo e depois de PDF. Vamos selecionar a pasta que contém o nosso arquivo em PDF. Selecionamos o arquivo, no nosso caso aqui, relatório de vendas.pdf, e vamos clicar no botão Importar. Na janela Navegador, vamos selecionar a primeira opção embaixo de relatório de vendas.pdf. Observem que os dados são exibidos aqui, a forma como eles serão carregados. E em seguida vamos clicar no botão Carregar. Podemos fechar aqui a janela de consultas e conexões no X. E aqui nós já temos os nossos dados importados do nosso arquivo de PDF. Vamos clicar então aqui na guia Página Inicial. A segunda dica é separar dados em colunas. Eu tenho aqui algumas informações que eu recebi em uma planilha que estão separados os dados por barra. E eu preciso colocar cada dado desse numa coluna específica. Para isso, nós vamos utilizar o Power Query. Vamos selecionar a faixa de célula de A1 até A7. Então, vamos clicar na célula A1, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vamos arrastar até A7. Em seguida, na guia Página Inicial, no grupo Estilos, vamos clicar na opção Formatar como tabela. Podemos selecionar aqui qualquer opção. Eu vou selecionar essa daqui. Vou marcar a opção Minha tabela tem cabeçalho e em seguida vou clicar no botão OK. Uma vez transformado em tabela, vamos clicar agora na guia Dados. Na opção Obter e Transformar Dados, vamos clicar na opção Tabela/Intervalo. Vai ser aberto o editor do Power Query. No editor, nós vamos clicar na opção Dividir coluna e vamos selecionar por delimitador. Na caixa de diálogo Dividir coluna por delimitador, ele já trouxe aqui que o meu delimitador é personalizado e é uma barra. Mas eu posso clicar aqui e selecionar outras opções. Ou então, clicar aqui e editar qual é o delimitador que está separando os meus dados. Como eu já tenho a barra aqui, eu vou deixar. Na opção Dividir em, eu vou deixar marcada a opção Cada ocorrência do delimitador. E nas opções avançadas, eu vou clicar aqui e vou selecionar na opção Dividir em, se eu quero separar os meus dados por coluna ou por linha. No nosso caso aqui é por coluna. Então eu vou deixar a opção Colunas marcado e vou dar um clique no botão OK. E ele trouxe aqui já a tabela. Como eu não vou precisar dessa primeira linha, eu vou clicar na opção Usar a primeira linha como cabeçalho, uma vez. E agora eu já tenho os dados corretos, separados por coluna. Vou clicar na opção Fechar e Carregar, e depois Fechar e Carregar. E eu passo a ter agora os meus dados separados por coluna. Podemos fechar aqui a janela no lado direito, Consultas e Conexões, no X. A minha terceira dica é como excluir espaços em brancos em uma planilha. Observem que eu tenho diversas linhas em branco aqui na minha planilha. Se eu tenho uma planilha pequena com poucas linhas em branco, é fácil excluí-las manualmente. Mas se eu tenho uma quantidade enorme de dados, eu não tenho como excluir isso manualmente. Então, o segredo é pressionar a tecla F5 para
abrir a caixa de diálogo Ir para. Em seguida, eu vou clicar na opção Especial. Vou marcar a opção em branco e vou dar um clique no botão OK. Eu selecionei todas as linhas em branco. Em seguida, vou pressionar as teclas de atalho Ctrl-. E ele vai então me perguntar qual opção que eu desejo excluir. Eu vou marcar a opção linha inteira e vou dar um clique no botão OK. E observem que todas as linhas em branco da minha planilha foram excluídas. E a minha quarta dica é somar valores por categoria. Eu tenho aqui uma planilha que contém alguns dados referentes ao nome do vendedor, ao cargo, o valor de venda de cada um, o setor que ele pertence, a identificação da loja e o bairro que se encontra a loja. E eu agora preciso calcular o valor total de vendas por bairro. Para isso, eu vou utilizar uma função chamada soma-C. Então, eu vou dar um clique na célula B2 e vou digitar igual, soma-C, abre parênteses, e o primeiro parâmetro que eu preciso selecionar é a coluna do bairro. Então, eu tenho as informações do bairro entre o intervalo de célula de F9 a F25. Então, eu dou um clique em F9, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado, arrasto até F25, digito ponto e vírgula para separar o parâmetro. O segundo parâmetro que eu preciso identificar é o bairro que eu desejo fazer a soma do total de vendas. No nosso caso aqui na linha 2 é o bairro de Copacabana. Então eu vou clicar na célula A2. Vou digitar novamente ponto e vírgula para separar os parâmetros e o último parâmetro é a localização dos valores em relação às vendas, que estão na coluna C. Então, eu preciso selecionar o intervalo de célula de C9 a C25. Então, para isso, eu dou um clique na célula C9, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado, arrasto até C25, fecho parênteses e pressiono Enter. E aqui eu tenho o valor total de vendas referente ao bairro de Copacabana. Para eu aplicar essa fórmula para os demais bairros, basta eu clicar na célula C2, posicionar o cursor aqui na guia inferior do lado direito, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto até a célula B6. E aí eu tenho o valor total de vendas em relação aos bairros. Eu posso clicar aqui na guia página inicial, na opção número, clicar nessa opção formato de número de contabilização e aí eu consigo formatar os valores. Caso eu deseje formatar os valores de venda aqui, basta eu selecionar de C9 a C25. Então, vou dar um clique aqui na célula C9, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até C25, vou clicar na opção formato de número de contabilização e eu tenho agora já os valores formatados. Posso clicar em qualquer célula em branco. E a minha quinta dica no Excel é utilizar uma função que poucos conhecem, que é a função único. Vamos imaginar aqui o nosso problema. Eu tenho aqui na célula A1 o nome vendedor e na célula B1 o total de vendas. Eu quero selecionar na célula A2 uma lista onde, no momento em que eu selecionar o nome do vendedor, na célula B2, calcule o valor de vendas. Eu vou selecionar os meus dados que estão entre a faixa de célula A9 a F26. Então, eu dou um clique na célula A9, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado, arrasto para a direita e seleciono até F26. Na guia página inicial, no grupo estilo, eu vou clicar na opção formatar como tabela. Posso selecionar aqui qualquer opção. Eu vou selecionar essa daqui. E em seguida, vou dar um clique no botão OK. Na célula H2, eu vou dar um clique e vou digitar a seguinte fórmula. Igual, único, abre parênteses, vou selecionar o nome do vendedor. Então, eu vou selecionar de
A10 até A26. Então, eu clico em A10, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado, arrasto até A26, fecho parênteses e pressiono Enter. Então, ele me traz agora uma lista de nomes sem repetir os nomes. Então, dentro da minha tabela, eu tenho Maria, Pedro, Carlos, Giana, Fábio, Heloísa, João e Ana. Observem que na tabela aparece várias vezes o nome de Maria, o nome de Pedro e o nome de Carlos. E utilizando a função único, ele só vai trazer um nome de cada. Na célula A2, eu vou dar um clique, vou selecionar a guia Dados, no grupo Ferramenta de Dados, vou clicar na opção Validação de dados. Na guia Configurações, na opção Permitir, onde eu tenho qualquer valor, eu vou clicar na seta e vou selecionar Lista. Na opção Fonte, eu vou dar um clique e vou selecionar o primeiro nome da minha lista, que está aqui na célula H2, Maria. Então, eu dou um clique na célula H2. Para eu considerar os demais nomes, basta eu digitar o sinal de tralha, que é o sinal de jogo da velha, e em seguida eu dou um clique no botão OK. Observem agora que foi gerado uma seleção aqui na célula A2. Então, quando eu clico aqui na seta, eu consigo selecionar o nome do vendedor. Então, vamos imaginar que eu quero calcular o total de vendas referente a Maria. Eu seleciono Maria. Para eu calcular o total de vendas, eu vou dar um clique na célula B2 e vou entrar com a seguinte função. Igual, soma C, abre parênteses, vou selecionar o nome dos vendedores, então eu vou clicar em A10, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até A26, ponto e vírgula para separar o parâmetro, vou selecionar o nome do vendedor que eu quero calcular o total de vendas, então no caso aqui é a Maria, então eu vou clicar na célula A2, ponto e vírgula para separar os parâmetros, e eu preciso agora selecionar a coluna onde eu tenho o valor das vendas, que é a coluna C. Então, eu vou selecionar de C10 a C26. Dou um clique em C10, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado, arrasto até C26 e, em seguida, fecho parênteses e pressiono Enter. E agora eu tenho o valor total de vendas em relação a Maria. Conforme no exemplo anterior, eu posso selecionar aqui a célula B2, na guia Página Inicial, no grupo Número, eu posso clicar na opção Formato de número de contabilização. E aí eu tenho o valor dessa célula formatado. O mesmo eu posso fazer em relação à coluna de vendas. Eu clico na célula C10, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado, arrasto até C26 e clico novamente na opção Formato de número de contabilização. E aqui eu já tenho os valores formatados. Vamos imaginar agora que eu preciso inserir um novo nome de vendedor. Então, eu vou clicar aqui na célula A27, vou digitar Marta, pressionar Enter. Vou clicar aqui na célula B27, vou digitar o cargo, vendedor 1, pressiono Enter. Na célula C27, vou digitar o valor da venda, vamos imaginar que seja R$ 78,60, pressiono Enter. Na célula D27, eu digito o setor, no caso da Marta, eu vou imaginar que seja desenho, e na célula E27 vou digitar o número da loja, vamos imaginar que seja a loja 3 Tijuca, e na célula F27 digito o nome Tijuca, pressiono Enter. Observe que quando eu digitei Marta, já apareceu aqui na minha lista o nome de Marta. E se eu clicar agora aqui na célula A2 e selecionar aqui na seta,
Marta aparece aqui. Se eu clicar em Marta, ele me traz o total de vendas da Marta. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que se inscreva, dê um like e compartilhe. Não deixe de comentar se você gostou do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.